Olá, quinta-feira chegou e estamos com uma convidada muito especial, como toda quinta-feira. Essa quinta-feira vai ser com a Sara Dantas e a nossa conversa de hoje vai ser empreendedorismo feminino, continuando a nossa jornada de possibilidades, que é exatamente o que a PNL tem a função de fazer. Então, eu, como trainer em PNL, me sinto na obrigação de gerar possibilidades e perspectivas diferentes nas pessoas com quem eu converso, nas pessoas que assistem às nossas lives. E a ideia da conversa de hoje também é essa, de apoiar que a gente possa pensar sobre novas possibilidades. Na semana passada nós conversamos sobre carreira e dando continuidade então a essa conversa, e a gente vai continuar hoje falando então sobre possibilidades, desafios e oportunidades do empreendedorismo feminino. Na semana que vem, nós teremos outra live também pensando nas possibilidades em relação a trabalho, profissão e carreira, falando sobre concurso público. Então, eu já convido você para a nossa próxima semana. A Sara acabou de entrar, eu vou chamar ela aqui para participar com a gente. Só um instante. Sara maravilhosa. Já vai conseguir acessar. E. Haha! E a maravilhosa tecnologia nos apoiando. Graças a Deus. Muitas graças. Mulher incrível, maravilhosa, muita alegria, muita honra ter a oportunidade de ter esse papo com você. Te agradeço imensamente você ter aceito o convite de conversar com a gente, né, comigo e com todas as pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir, porque a ideia é que a live fique gravada e a gente possa contribuir aí para quem quiser no momento futuro. Então, Sara, eu quero começar falando um pouco sobre como eu te conheci e por que eu pensei em você para esse convite inicialmente, tudo bem? Perfeito. Deixa primeiro eu só dizer assim, boa noite, Boa oi! noite, boa noite, com certeza. Sara, eu conheci, para quem está assistindo a gente, eu conheci a Sara num projeto feito pela Uniswan, no Rio, onde eles faziam um treinamento, onde eles estavam focados em acelerar a aceleração de empresas, né? Era um treinamento para aceleração de empresas. E a Sara, ela foi incrível em todas as aulas, fazendo perguntas que realmente apoiavam a gente a refletir, a aprofundar o nosso entendimento sobre o nosso público-alvo, sobre a missão do nosso negócio, sobre a nossa visão, empoderamento empreendedor. Então, eu fiquei encantada por essa mulher maravilhosa e a gente está nessa jornada. Então, deixa eu te explicar um pouco do projeto, Sara, que a gente não teve tanta oportunidade assim de conversar antes. Eu tô convidando o pessoal aqui enquanto tu tá falando, tá? Faça isso, faça isso. Eu comecei esse projeto Mulheres que Inspiram agora, nesse período da pandemia, em função de alguns trabalhos de coaching que eu estava desenvolvendo nesse período. Então, alguns grupos de coaching para mulheres, e dentro desses grupos de coaching para mulheres tinha os grupos e tem coaching individual. Então, dentro desses grupos, muitas questões relacionadas a isso, né? Como empreender, como melhorar essas habilidades empreendedoras, conversando sobre os desafios. Então, e não só da questão do empreendedor, mas desafios do universo feminino. E aí eu comecei a pensar como eu poderia contribuir e apareceu essa ideia das lives com esse título, Mulheres que Inspiram. Então, a ideia básica é justamente essa. E quando eu pensei em empreender, não me veio outra pessoa na mente, além de você. Então, eu quero te agradecer e te dar a palavra. Ah, Euristela, já falei que eu adoro teu nome, né? Você Então, falou. assim, toda vez que eu falo teu nome, me vem assim a imagem de estrela, de brilho, de luz, né? E o teu sorriso nada mais é do que brilho, luz, né? Te Alegra a vida da agradeço. gente. Foi maravilhoso o nosso primeiro encontro, né? Esse compartilhar lá no Foley. E nós somos parceiras de jornada, né? Sim. E essa jornada de mãe, mulher, empreendedora, e batalhando e ajudando outras pessoas. E, cara, da mesma forma como você enxergou essa necessidade, né, de apoiar outras mulheres, eu também.
né? Quando a gente se conheceu, eu não estava, vamos falar aqui no termo do empreendedorismo e do marketing, né? Eu não estava nichada, né? Eu não falava só para mulheres, né? Eu Sim, falava para todo mundo. sim, E de repente, naqueles nossos encontros e nos atendimentos, eu vi, não, eu tenho que falar de mulher para mulher, porque os desafios são muito grandes para a sim, gente. Não que os homens não tenham, mas os sim. nossos desafios, a gente São precisa de um diferentes. apoio diferenciado, Sim, né? E eu disse assim, cara, não dá para ficar nessa, eu tenho que fazer escolha. Em cima do muro, não, a gente não tem resultado. é Né? E se a verdade. gente quer fazer diferença, a gente precisa fazer escolha. E quando a gente faz escolha, a gente tanto está escolhendo atender alguma coisa, né? Ir para um caminho, como a gente também está escolhendo não ir para outro. Sim, toda escolha é uma Toda escolha renúncia, tem né? perda. Sim. Toda escolha é E, uma renúncia, tem uma perda. e aí começa já um desafio. Quando as pessoas pensam em empreender, inicialmente, como você colocou, elas acreditam que tem que partir para tudo quanto é lado, né? Sim, E aí é que complica a vida, porque, como você bem colocou, se você não sabe qual é a direção que você vai, a chance de você colher qualidade, colher um retorno realmente produtivo fica muito baixa, né? muito E pequena. muitas mulheres, às vezes, não se enxergam na função de empreendedora. Isso aí é um passo também anterior. Você concorda comigo? Nossa, Assim, isso é demais, demais, demais. É assim, eu estou empreendendo, mas é uma renda extra, é um sim, bico. É... Não, é só um negocinho. Ela não se vê como dona do seu próprio negócio. E outra, quando se vê como dona, o negócio parece que ele não pode crescer. Ele tem que ser o tempo todo pequenininho, né? Ela não consegue ter uma visão de escalar o negócio, de inovar, de crescer. E quando fala disso, parece que aquilo está tão longe dela que não pertence. É impossível, né? Ela não se vê capaz de chegar lá. Eu acho que falta perfeito. muito referência para a gente de mulheres de sucesso, sabe? Mulheres de competência, líderes grandiosas de verdade. E tá Sim. tudo certo se eu quiser. Eu digo assim, ó, tá tudo certo se você quer uma barraquinha de cachorro-quente na porta de casa, ou se você quer um negócio que vai para o mundo, Que vai tá? Uma concorrer rede com o de franquias, McDonald's. uma marca que vai. Justo, Exato. justo. Tá E tudo certo. você tocou num ponto essencial. Logo no início, você mencionou a questão do que os homens também têm os desafios deles, né? E a gente não entra, quando a gente começa essa conversa, é muito importante a gente estabelecer alguns pontos essenciais. A gente não está aqui para comparar nada nem ninguém. São diferentes os desafios. O homem, por exemplo, na maioria das vezes, quando ele começa algum negócio, quando ele começa a empreender, ele já tem uma capacidade de vislumbrar o negócio crescendo, que é uma coisa incrível. É natural, é estimulado pela sociedade. A gente parar para Sim. avaliar, até a década de 70 aproximadamente, a mulher não tinha a possibilidade de trabalhar fora, não tinha possibilidade de ter carteira assinada, não tinha uma série de possibilidades de estar aprendendo um monte de coisa. Então é tudo muito recente para a gente. Perdão, década de 70 não, a questão do divórcio foi na década de Isso. 70. Então é tudo muito recente, essa coisa da mulher procurar a sua independência, a sua autonomia. E então a gente está engatinhando, né? Aquela história, a gente alcança a excelência com a prática. Então foi o que você falou, a gente ainda não tem tantas referências de mulheres como se formos comparar, né, o universo masculino e o universo feminino, a gente realmente ainda não tem tantas referências. E também por serem universos diferentes no sentido das demandas. Isso é o que vem sendo colocado em todas as lives, né? E aí você vem exatamente para confirmar, corroborar isso que vem sendo falado. Nossas demandas são muito diferentes. Então, não dá para falar exatamente a mesma linguagem. A gente precisa de uma linguagem específica para nós mulheres. Então, começa nesse ponto. A autoconfiança masculina, quando começa a empreender, lá na altura. Ele está pensando no negócio, mas já Isso, está se vendo. E para a mas mulher, isso tem uma pegada que é muito biológica. O homem tem testosterona, a testosterona faz com que ele vá para ação, sim, né? Nós mulheres não temos testosterona nessa mesma quantidade para ir para ação. A gente tem que produzir, né?
E a gente produz através de técnicas, a gente produz através de comportamento, a gente tem como fazer esse movimento. Perfeito. Mas o natural da mulher não é essa ação explosiva, né? Não é essa ação de olhar lá na frente e ir com tudo. Não, a gente tem um processo de pensar, planejar e agir diferente. Mais E prudente, muitas né? vezes é mais prudente, é um pouco mais reservado, conservador. E quando a mulher vai com essa sede, vou contar uma experiência própria, tá? Eu trabalhei no mundo corporativo, né? E estava numa empresa no processo de ascensão, né? E as pessoas assim, ih, Sara, e aí? O que tu quer? O que tu quer ser quando crescer, né? Quais são os teus planos aqui na empresa? Eu dizia assim, eu quero ser a presidenta da empresa. Ficava de sacanagem, né? Mas eu dizia assim, eu quero ser a presidente da empresa, tá? Aí um dos gerentes, né, que era todo homem, um dos gerentes virou para mim e disse assim, você não acha que é muita ambição? Oi? Eu sou completamente capaz de ser a presidente, eu vou chegar lá. Só que nessa época, eu não sabia o que era assédio, eu não sabia o que era abuso, formada, trabalhando no mercado, mãe casada, tá? Com todo esse blá 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 aí, mas eu não tinha noção de que aquilo ali eu estava passando por um assédio. Naquele momento, aquele gerente, ele estava me diminuindo, dizendo que eu não era capaz e que eu não podia chegar no cargo mais alto da empresa. Quem é ele para falar que Sara não pode? Ah, mas ó, deixo não, amor. Hoje É não deixo isso. não. É Naquela isso. época eu já não deixava sem saber o que estava sendo. Né? Imagine agora sabendo. Exatamente, sem saber de todo esse potencial, de todo esse poder, você já sabia, assim, é aquela história, né? Você ter todo esse conhecimento que você tem hoje, mas a raizinha já estava aí dentro. E quando a gente fala também de desafios, né? Uma das coisas, como você bem iniciou falando, é que muitas das vezes a mulher não enxerga o negócio dela como um negócio. Ela geralmente trabalha com negócios de baixo valor agregado. Então, isso também é uma dificuldade para que ela expanda esse negócio, para que ela consiga vislumbrar aquele negócio como algo muito maior. Isso também limita de alguma forma. Outro Limita. desafio que a gente percebe também é a questão do crédito, não é mesmo? Para nós mulheres conseguirmos crédito para fazer o negócio expandir, é um negócio absurdo também, por quê? As linhas de crédito elas vão pensar geralmente em questões relacionadas a ter como financiar, a ter como garantir aquele pagamento. E aí, se a mulher não tem como comprovar que ela tem bens, que ela tem alguma forma de garantir aquele pagamento, por mais que sejamos muito boas pagadoras, as estatísticas provam isso, os números provam isso, ela acaba tendo dificuldade para conseguir linhas de crédito para poder expandir o negócio e aí acaba se limitando, vivendo aquelas situações micro, porém, existem inúmeras possibilidades aí, hoje em dia, principalmente com a tecnologia, que tornariam possível essa mudança. Então, com base nas suas experiências, nas suas andanças, eu tenho acompanhado alguns dos seus projetos em relação ao empreendedorismo feminino. Estou encantada, estou apaixonada, estou super feliz. Então, quero pedir para você para comentar um pouco sobre esses projetos e também para dar sua opinião em relação a possibilidades, em relação a linhas de crédito, a caminhos, de repente, que a mulher pode percorrer para seguir esse caminho e pensar nesse crescimento como algo realmente possível. Então, quando a gente fala em linhas de crédito, tá? É, o, o Brasil é um país atípico em relação a financiamento, né? Assim, a gente tem uma legislação que muda toda hora, a gente tem um sistema bancário que ele é muito predador, né? Mas nós temos muitos projetos voltados, tá, para o empreendedorismo, nem tanto para a mulher, mas mais para o empreendedorismo. Tem um caso na Índia, o Banco Yunus, se eu não me engano, que o Yunus, o fundador, ele montou um banco de crédito popular para mulheres.
Por quê? Porque as atividades das mulheres é justamente atividades de pouco impacto, vamos dizer assim, né, de baixo investimento, e que a mulher, quando pega um empréstimo, a garantia, eles têm a garantia de que ela vai pagar. Ela paga melhor do que o homem. E quando ela pega o empréstimo, ela não gasta o dinheiro do empréstimo Com com outras coisas. coisas. Ela investe no negócio e mais, o retorno desse investimento, ele é aplicado tanto no negócio quanto na família. Então, ela melhora a qualidade de vida da família. E isso vai reverberando numa Na qualidade de vida sociedade e como um numa todo. melhoria da sociedade como um todo, né? A ONU, nos ODS, né, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no Objetivo 5, ele fala de empoderamento de mulheres e meninas. Mas ele fala também que as mulheres, tá, elas são transversais em todos os ODS, em todos os outros objetivos. Quando a mulher entra em alguma ação, em alguns dos outros objetivos, ela vai trazer um resultado maior e melhor. Então, olha só, a Organização Mundial, tá? A ONU, a Organização das Nações Unidas, mais de 190 países, já tem a mulher como um agente de transformação da sociedade. Sim, somos. Agora, como trazer, né, essa perspectiva global para uma A temática cabeça local? das mulheres também, né? Acho que o primeiro ponto Então, é a gente trazer para a cabeça das mulheres. a gente precisa se ver nesse papel de agente de transformação. Perfeito. Né? De transformação da nossa casa, de transformação da nossa vida, de transformação do nosso bairro, do nosso estado, do país, do mundo. E a gente tem que começar a olhar esse poder que a gente tem nas nossas mãos, mas que culturalmente não nos foi ensinado dessa forma. Perfeito. E a proposta aqui, o nosso trabalho, né, é fazer isso, né? Empoderar esse monte de mulher para elas acreditarem que elas são capazes de transformar. Com certeza. Quando você traz essa perspectiva, eu coloquei no Instagram uma pergunta, para quem quisesse fazer perguntas para a nossa live. E uma das perguntas que foi feita, e aí foi um homem que fez, foi o Érico que fez essa pergunta, um grande amigo, ele perguntou o seguinte, como apoiar sem impactar, sem atrapalhar, sem usurpar o local de fala, o lugar de fala da mulher, uma esposa empreendedora. Então eu achei incrível o pensamento dele, a preocupação dele de apoiar sem invadir o espaço, sem falar de um ponto que ele não entende, porque realmente as experiências são diferentes, as necessidades são diferentes. E eu percebi essa pergunta alinhada com o que você está falando, porque quando você fala de nós enxergarmos primeiro, né, de nós mulheres enxergarmos primeiro, poxa, o mundo já está vendo, o marido já está vendo que a mulher é empreendedora, ela tem que se ver também, né? Então, como que você pensa que, de repente, ele poderia contribuir, ou todos os maridos que querem realmente apoiar e fazer a diferença para que essa mulher possa se sentir mais empoderada e crescer, como que você acredita que eles podem apoiar sem invadir? Eu acho que a primeira coisa é dividindo as tarefas do lar. Yeah! O A mundo primeira justo... coisa. Porque o nosso grande desafio, tá? Um dos, né? Mas assim, eu coloco esse como sendo o primeiro porque ele está muito ligado à forma como nós fomos ensinadas e para que a gente foi ensinada, né? Então a nossa missão de vida é ser mãe, cuidar do lar, ser esposa, né? É assim, isso é cultural. Estamos no século XXI, Sara. Ainda existe isso, tá? É um viés inconsciente, está na nossa cultura, é passado de geração em geração. Para mudar isso, são gerações, e nossa educação e nossa formação ainda não está preparada e ainda não está preparando para que haja essa mudança de forma mais rápida. Tá? Então, quando a gente é preparada para ser dona de casa, significa que eu que tenho que limpar, varrer, cozinhar, parará, parará, parará. Mas eu quero ser empreendedora, mas o mundo é moderno, eu posso trabalhar fora. Aí eu assumo mais um papel de profissional. Aí eu vou ser mãe. Aí, além de dona de casa, eu vou ser mãe e profissional. Aí eu tenho que estudar, me atualizar.
Aí você é dona de casa, esposa, mãe, profissional, estudante. Só aí eu tenho que acumulando. ser linda, gostosa e maravilhosa. Aí eu tenho que ser dona de casa, mãe, esposa, profissional, estudante e ainda tenho que viver na academia e cuidando do corpinho para ficar linda. E aí então eu vou só acumulando papéis. Então, quer ajudar? Divida as tarefas. Cuida do filho, cuida da casa, entendeu? Ajuda. Divide os papéis, Perfeito. as responsabilidades. Perfeito. O mundo ideal seria metade dos homens cuidando da casa e metade das mulheres trabalhando fora, para ver realmente esse equilíbrio, né? E está longe ainda da gente ter essa realidade. E isso ser visto com naturalidade. Porque aí entra Sim. também o papel do machismo, tanto no universo masculino quanto no universo feminino. Quando você conhece alguém, alguma mulher, amiga, alguma pessoa, que o marido fica em casa para cuidar da família, para cuidar dos filhos, e a mulher que trabalha fora, geralmente rola uma estranheza. Então, se a gente quer. Assiste o filme O Estagiário. Achei maravilhoso Exato! É aquele filme. maravilhoso esse filme. Então, assim, se a gente quer realmente uma mudança, essa mudança ela tem que começar na nossa cabeça em todos os sentidos, né? De entender que a parceria poderia acontecer dessa forma. E tudo bem. Então, essa palavra parceria, ela é incrível e traz essa ideia realmente de equilíbrio na relação em todas as formas. Então, como você E excelentemente aí a gente tem colocou. que. E tem um ponto aqui que a gente tem que colocar que equilíbrio não é a divisão igual, não é assim, Não, eu lavo o meu prato, tu lava o teu. Não. não. Equilíbrio é onde eu me encaixo, que eu posso fazer melhor e te ajudar, onde você se encaixa, você pode fazer melhor e me ajudar. E aí cada um dá o melhor de si. Não Perfeito. necessariamente a gente tem que dividir uma hora Sim. em 30 minutos para mim e 30 minutos para você. Da mesma Aonde está forma. pegando? Perfeito. Isso que você falou também tem a ver com a finança, por exemplo, né? Se o equilíbrio fosse visto como metade, metade em tudo, se o homem na casa tem um salário maior e a mulher não, né? No caso, está desequilibrada essa relação, como é que vai ser 50-50 a divisão das contas? Não faz muito sentido, né? Então, esse equilíbrio passa por tudo. Do cuidado com os filhos, do cuidado com a casa, da questão financeira. Então, parceria realmente é exatamente o que você colocou. É uma busca por encontrar a melhor entrega para que o resultado, que é o sucesso da família, o sucesso da mulher empreendedora e, consequentemente, da família, porque aí, conforme vai crescendo, as coisas vão melhorando e aí novas possibilidades vão surgindo, né? Tudo Você precisa de um vão surgindo, começo. com certeza. Tudo precisa de um começo. Então, assim, isso é um ponto essencial que precisa ser lembrado. Uma das coisas, então, voltando à questão do início da perspectiva empreendedora, uma das coisas que é importante a gente trazer como possibilidade é essa, da mulher se enxergar como empreendedora, dela enxergar o que ela tem habilidade de fazer. Às vezes a pessoa se limita sem deixar por não perceber todas as possibilidades que ela tem. Então, o que ela é boa? O que ela é capaz de fazer? O que ela conhece que poderia ser monetizado, que poderia ser transformado em renda para ela e para a família dela? É um passo importante, você concorda? Muito, muito, porque muitas vezes, quando a gente olha nos relatórios, né, nas pesquisas, nas estatísticas que são feitas, tá? A gente tem, por exemplo, o relatório GEM, um relatório global sobre empreendedorismo. Tá? Ultimamente ele não está vindo com os dados muito abertos, né? Os últimos 2, 3 anos que eu olhei, ele não está com os dados muito abertos. Mas os mais antigos, eles mostram quais são os tipos de empreendimento que a mulher abre, tá? E aí, quando a gente olha, ele é muito salão, comida, né? E vestuário. Muito isso, né? E aí a gente olha assim, Tecnologia mas quase não tem. não tem a mulher na tecnologia. E por que que não tem? Porque a mulher não entra na faculdade de tecnologia, porque dizem que isso é um universo masculino. Quando ela entra, ela se sente muito, vou dizer aqui, incomodada, né, de estar ali dentro daquele universo e acaba desistindo. São pouquíssimas mulheres que entram, menos ainda aquelas que finalizam, né, e vão trabalhar na área, apesar de ter sim habilidade, ter sim conhecimento para desenvolver.
E outras áreas, né, de talentos que pode ser desenvolvido, mas que para ela aquilo ali fica sendo apenas um hobby, um sonho, um desejo. Não, mas isso aqui não dá dinheiro, né? Eu tenho que manter a família, então eu tenho que me obrigar a ser a recepcionista, a vendedora da loja, a atendente, né? Trabalhar como assistente, analista, mas não chega num cargo de liderança. E aí, um monte de talento que eu tenho atendido de mulheres talentosíssimas, talentosíssimas, que acha que aquilo ali é normal, é comum, não é habilidade, não é talento, não enxerga o próprio potencial como sendo algo de dom de Deus, sabe? Aquela coisa assim de, caraca, eu digo assim, cara, se você sabe fazer um empadão delicioso, isso é dom, porque eu não sei fazer empadão. A minha filha faz doces maravilhosos. Ela pega a receita na internet e faz, e fica maravilhoso. Eu não sei fazer doce, o meu bolo sola, então isso é talento. Com certeza. Se você vai fazer dinheiro com isso, é uma escolha sua. Tá? E Mas por que que você não? pode, pode. Exatamente. Que você A pode, questão é essa. pode. E por que não Né? ganhar dinheiro com coisas que a gente sabe fazer, com habilidades que a gente tem? Então, esse é um dos objetivos dessa nossa conversa. É colocar essa perguntinha na cabeça das mulheres. Por que eu não posso ganhar? Por que eu não estou ganhando dinheiro com tudo que eu sei fazer? Sei fazer tanta coisa maravilhosa. O que está faltando para começar a ganhar dinheiro, para gerar renda e começar a pensar em novas possibilidades para a minha vida com esse caminho? Conforme você ia falando, eu me lembrei de um trechinho logo no início do filme, de um filme com a Julia Roberts, talvez você tenha assistido, Erin Brockovich. Você já Erin assistiu esse? Brockovich. Uhum. Gente, assim, ela é uma história baseada em fatos reais. Essa mulher existe de verdade. E tem um momento da fala dela, logo no início do filme, quando ela está fazendo uma entrevista de emprego, que o rapaz pergunta a experiência dela. Essa mulher, ela realmente conseguiu transformar toda a experiência dela de vida no marketing, né? Numa forma no currículo. Eu achei assim incrível aquela fala dela logo no início. E simplesmente falando da família. Ela transformou falar da família em detalhes importantes para uma oportunidade de emprego. Ô, Auristela, deixa eu te falar. No programa Empoderação que eu estou fazendo com a mulherada, tá? O primeiro encontro, a gente fala sobre papéis, né? Quais são os seus papéis na vida, né? E aí eu digo assim, para aí. Olha aí, quando você é mãe, qual é a característica positiva que você tem? O que você faz de muito bom, muito bem, assim, que você é maravilhosa sendo mãe? Quando você é filha, qual é a característica positiva que você tem? Qual é a tua qualidade? O que as pessoas te elogiam quando você é amiga? Né? Quando você está no papel de estudante, de profissional, de amiga, todos os papéis que você exerce na sua vida particular, né? No seu eu. Quais são essas características? Então, por exemplo, se você é uma mãe de 3 filhos e você põe ordem na casa, tá? E você sabe dizer exatamente qual é a hora do banho, a hora de estudar, a hora de comer, o tererê, tererê, né? Opa, então você sabe liderar. Opa, então você sabe delegar função. Se você é a pessoa que paga as contas de casa, recebe salário só uma vez no mês, e com esse salário você tem que pagar todas as contas e abastecer a casa durante um mês para 5 pessoas, você entende de compras, você entende de logística, você entende de abastecimento. Então, por que não trazer o que você já tem de bom, o que você já faz da sua vida particular para dentro do seu negócio? Porque se você consegue manter a tua casa todinha, 30 dias, com não sei quantas pessoas, com um salário no final que você recebe só uma vez no mês, como é que você não sabe cuidar da sua empresa, do estoque da sua empresa, do financeiro da sua empresa? Quando você fala essa questão de não saber cuidar do estoque do financeiro, me veio uma outra questão relacionada também ao universo feminino. As mulheres, elas têm muita mania de fazer anotaçãozinha em caderno, né? Das contas, do negócio dela. Eu sou a mulher dos cadernos, Pois tá? Por favor. Mas aí é que está. Quando a gente para pensar no empreendimento iniciado por um homem, ele já logo geralmente pensa numa planilha de Excel, porque isso vai facilitar o negócio dele, vai facilitar
tanto inserir os dados, quanto depois buscar relatório, verificar crescimento, gerar informação a partir daquilo, e a partir dessas informações pensar no próximo passo. Eu também adoro escrever, e eu acho que escrever é muito bom, ajuda a gente numa série de coisas. Só que por que não associar essa nossa habilidade de escrever, ou né, esse cuidado, essa vontade de anotar tudo, também a tecnologia, também a coisas que vão favorecer e facilitar o empreendimento. Muitas das vezes, essa falta de uso da tecnologia acaba também atrapalhando a gestão do negócio. Porque aí vai que perde um papelzinho desse aí, né? E da galera que está devendo. Você sabe o que eu descobri que o WhatsApp Business tem? Eu não sei se você Ih, mexi aqui. Eu não sei se você já viu um recurso que tem no WhatsApp Business, que você pode fazer uma marcação em quem já pagou, em quem ainda tem que pagar. Tem uma série de informações incríveis no WhatsApp Business que eu não conhecia ainda. E assim como essa ferramenta, várias outras ferramentas tecnológicas que podem apoiar bastante o desenvolvimento do nosso negócio e que, infelizmente, ainda não está tão natural para nós mulheres. Né? Conhecer as tecnologias, praticar as tecnologias, anotar em caderninho, uma das pessoas que está assistindo, não dá para saber o nome, se puder colocar o nome, eu agradeço. Está dizendo que anota no caderninho. É ótimo anotar no caderninho, eu adoro escrever à mão, sabe? É uma prática boa para o nosso cérebro, pensando na pedagogia, na psicopedagogia, é uma prática muito boa para a gente. Só que a questão é não ser exclusivo do caderninho. E quando nós... Minha mãe maravilhosa acabou de entrar e deu oi pra gente. Ela é uma empreendedora também, a gente está conversando também com essa mulher incrível, né? Então, assim como ela, várias mães que sempre empreenderam, estão empreendendo de uma nova maneira, nesse momento principalmente, como fazer para transformar esse empreendimento que começou por uma necessidade, ou por um momento, ou por uma vontade de alguma coisa, de praticar algum conhecimento que tenha, ou por uma percepção de que era boa fazendo alguma coisa, como fazer isso crescer, como escalar esse negócio, como passar para o próximo nível. Então, acho que uma das dicas que vale a pena a gente compartilhar nesse momento é essa possibilidade de usar a tecnologia a nosso favor. O caderninho, eu continuo sendo fã do caderninho, super respeito todo mundo que usa caderninho, estou dentro, mas será que a gente tem que continuar só no caderninho? Será que se a gente conhecer um pouco das outras ferramentas, isso vai fazer melhor para o nosso, vai apoiar mais os nossos negócios, né? Então, uma reflexão e uma pergunta ao mesmo tempo. Como que você pensa que o uso das tecnologias pode contribuir, pode favorecer os negócios e o empreendimento, o empreendedorismo feminino? Olha, caderninho é ótimo, eu adoro caderninho, tá? Eu tenho 3 caderninhos aqui na minha mesa, tá? Um é agenda, o outro é de aulas, né? Que eu anoto, faço os meus resumos, tá? E o outro são de ideias, de projetos. Eu tenho 3 caderninhos sempre aqui em cima da minha mesa. Fora o computador aberto 24 horas, né? Somos duas. E aí o detalhe é o seguinte, o universo, né, o nosso mundo, ele é muito dinâmico. Tá? Desde lá do Homo sapiens até hoje, foram ondas de evolução. Então, do homem da caverna, que era nômade, depois que virou que se fixou porque aprendeu a fazer agricultura, e aí veio o fogo, e aí a gente foi evoluindo, e veio a máquina a vapor, e aí foi evoluindo e veio o petróleo, e aí foi evoluindo e a gente está no Wi-Fi. Significa que ou a gente vem junto com isso tudo, com essa modernidade, essa tecnologia, essa evolução, tá? Ou a gente fica para trás. Sim. Né? Então, do momento que nós éramos artífices, né? Que era a costureira, que era o sapateiro, que era o alfaiate, passou por uma onda onde eles praticamente ficaram extintos, né? Foram profissões que foram se sumindo no meio nesse processo de evolução, né?
veio então a produção em larga escala, e hoje a gente vê uma retomada desse tipo de atividade, mas com uma pegada moderna, diferente. E o que é a pegada moderna? É o tecido tecnológico, é uma máquina de costura mais moderna, que tem que apertar no botãozinho, né? Que ela é um robozinho. Então, a gente precisa, sim, ir se adaptando às novas tecnologias, tá? Às novas formas de fazer as coisas. Mesmo que você faça uma coisa que é lá do século passado, hoje você vai utilizar algum tipo de tecnologia, algum tipo de máquina, algum tipo de informação que vai passar por esse mundo de Wi-Fi, de Com internet, certeza. não tem jeito. Né? Isso. E aí mas a minha quitanda, o meu bar, a minha bodega, o meu mercearia, né? O que seja, né? Não trabalha com isso. Bom, se você não tiver no Google Maps, opa, é tecnologia. Se você não estiver usando o WhatsApp Business, é tecnologia. Se você não tiver no Instagram, é tecnologia. Então, ou para você se relacionar, se comunicar com o teu cliente, ou para você vender iFood, ou para você entregar Uber Eats, Uber, os próprios Correios hoje, você procura, faz o rastreamento na internet. Então, não tem como a gente fugir da tecnologia para nenhum tipo de atividade que a gente desenvolva hoje. Com Não certeza. existe isso. Fica muito Me mostra claro. aí uma... Essa sua fala deixa muito claro que o mundo não é dos mais fortes, é de quem se adapta melhor, né, às situações e mais rápido. Perfeito. Então, dentro disso que você estava falando, além da tecnologia, eu acho essencial também a gente perceber o papel da inovação. Só que muitas das vezes a gente pensa na inovação como algo relacionado a maquinário, relacionado a coisas materiais. E às vezes a inovação ela está simplesmente relacionada a uma forma mais ágil, a uma forma mais interessante, a uma forma mais estimulante, a uma forma mais bonita de fazer. Vou dar um exemplo. No Dia dos Pais, eu fui comprar uma lembrança, né? E eu achei uma embalagem de brownie que eles fizeram. Era uma embalagem comum de brownie, só que eles fizeram uma dobradura diferente no papel, colocaram uma fitinha de cetim e transformaram numa camisa com uma gravata. Uma embalagem de papelão, transformaram numa camisa com uma gravata com o brownie dentro. Gente, eu achei aquilo de uma inovação tão fofa, tão incrível. O preço do brownie estava mais caro pelo Dia dos Pais e estava mais caro por aquela embalagem, porque era fofa demais, sabe? Você comprou. Eu paguei mais caro pela embalagem com muita alegria, sabe? Foi um detalhe que a pessoa pensou, ela pode ter pesquisado em algum lugar, ela pode ter tido a ideia, ou ela pode ter tido a ideia e pesquisado como fazer, porque às vezes a inovação é isso, você pensa numa coisa, você não sabe como fazer, você... Assim, no mundo, se a gente parar para pensar, a gente não inventa nada. Dica de inovação. Dica de inovação, vamos lá. Cara, não existe hoje nada no mundo que seja novo. Sim, a gente não inventa nada, era isso que eu ia falar. A gente percebe as coisas. Já foi inventado. Tudo já foi inventado. O que está sendo feito hoje são adaptações, são modernizações. É você trazer algo de um outro mercado, de um outro ramo, de uma outra atividade e adaptar dentro do teu produto, dentro do teu serviço. Então, por exemplo, pandemia. Vamos lá, pandemia, né? Eventos acabaram. E aí, o que faz? Cantor sertanejo vai fazer live. Gente, live sempre existiu. Um monte de gente fazendo um videozinho cantando, né? E de repente o cara vai e diz assim, não, peraí, eu não posso mais botar ninguém dentro de um estádio, então eu vou botar dentro de um link. E bombou, e eles estão ganhando muito mais dinheiro agora com um custo fixo irrisório. Baixíssimo. Irrisório dentro de uma estrutura de você levar uma banda, caminhão de som, passagem, hospedagem, alimentação, seguro, local, toda a estrutura de segurança, toda a estrutura de atendimento, de venda de ticket, de controle, de não sei o quê.
Se você olhar o custo fixo, o custo para você fazer um show de uma Ivete Sangalo, de um Jorge Mateus, desses caras grandes aí, é muito caro. E hoje, qual é o custo deles fazendo a live dentro de casa? Fala aí para mim. Baixíssimo. Tá, e você acha que o patrocínio lá da bebidinha que tá lá aparecendo e eles mandando o pop lá, o QR Code, nunca, eles aumentaram muito mais a audiência. Por falar nisso, em custo baixo, onde é que você está mesmo agora? Eu tô na minha sala. Aonde fica a sua sala? Em Brasília. Ah! Se a gente tivesse que marcar um encontro, né, para ter essa conversa, eu tô no Rio, eu tô em Macaé. Então, para a gente marcar um encontro, para ter essa conversa, era avião, era translado, hotel, uma série de coisas que a gente teria que organizar. Então, com certeza, a tecnologia ela tem inúmeras possibilidades e associar tecnologia à inovação, que é justamente isso, é você criar uma nova forma de ver de uma forma de usar a criatividade. A inovação é a gente colocar a criatividade em ação, né? A gente colocar a criatividade para serviço, para trabalhar. Vamos lá. Vamos pegar algo que já existe. O WhatsApp nada mais é do que as vizinhas fofoqueiras, gente. Para pensar. O WhatsApp é a inovação das vizinhas fofoqueiras, dos vizinhos fofoqueiros, porque num segundo que você vê a informação, filma, já compartilha com todo mundo. E o ideal seria que a gente usasse, que a gente use de maneira positiva, de maneira saudável, compartilhando informações verdadeiras, informações boas, informações que realmente possam contribuir, como por exemplo, para a gente realizar a nossa live, a gente saiu compartilhando com várias pessoas, e essas pessoas estão assistindo a gente. Se não puderam entrar agora, vão entrar num outro momento para poder assistir, porque às vezes o horário não favorece todo mundo. Então, é justamente usar os recursos que a gente tem da melhor forma possível, né? Então, a gente falou um pouco sobre tecnologia, conversou um pouco sobre inovação. Eu queria também puxar um pouquinho de você em relação a essa questão que as mulheres empreendedoras às vezes se limitam em relação a pensar quem elas conhecem, avaliar quem pode ser parte do networking delas, para divulgar o trabalho delas, para empoderar essa rede de relacionamento, de troca. Então, você tem percebido isso também nos seus trabalhos, que às vezes as mulheres não se enxergam como boas vendedoras e divulgadoras dos trabalhos delas? E como que você poderia dar dicas e talvez apoiar nesse sentido? Então, não só elas não se enxergam como boas vendedoras, como elas também não enxergam as outras como parceiras. É incrível como o homem... E aí eu acho que é o futebol, sabe? O jogo coletivo que o homem aprende desde pequeno, Sim. Sabe? Eu acho que isso faz com que ele consiga enxergar o coletivo, consiga enxergar os outros homens como um time. Sim. E a gente, como não é incentivada desde criança a esse esporte coletivo, a esse compartilhar, ao estar em grupo, né? O nosso estilo de grupo é diferente, né? A gente não consegue enxergar, e aí é difícil fazer parceria. Tenho visto muito isso. Fiz uma palestra falando sobre isso, sobre parcerias estratégicas, como que a gente precisa olhar a outra mulher. Por exemplo, a Auristela é coach, eu sou coach. Eu trabalho com desenvolvimento humano, a Auristela trabalha com desenvolvimento humano. Ela trabalha com mulheres, eu trabalho com mulheres. Você é minha concorrente? Eu não posso estar aqui compartilhando com você? Nós somos parceiras. Nunca. Nós somos parceiras. Entendeu? Nós somos parceiras. E aí não é concorrência, é colaboração. Sim. A gente precisa olhar para a outra com sororidade, né? Perfeito! Mas as pessoas não sabem o que significa sororidade. Perfeito! Falo muito sobre isso nos grupos com as mulheres. Uma das atitudes, né? O grupo de coaching para mulheres que eu tenho realizado chama Eu Sou. E aí eu criei a atitude do grupo Eu Sou. E dentro dessa atitude, a sororidade, a atitude ser, né? Sororidade, empatia e respeito.
Foi a base que a gente colocou. E aí eu explico sororidade, né? Que é justamente a simpatia entre nós, esse fortalecimento entre nós mulheres, esse apoio entre nós mulheres. A gente não quer igualdade, porque nós não somos iguais, a gente quer equidade. É cada um respeitando suas limitações, não dá para tratar desiguais com igualdade. Desiguais você tem que tratar cada um de acordo com as suas necessidades, perspectivas. Então, é excelente você ter trazido esse ponto, né, da sororidade, para que a gente possa fazer as pessoas pesquisarem, refletirem sobre isso. Será que eu tenho agido com sororidade com as mulheres da minha vida? Será que eu tenho agido com sororidade nas relações pessoais e profissionais? Como eu posso praticar a sororidade no nosso dia a dia, né? Então, a gente está fazendo exatamente como você excelentemente colocou. A nossa ação de estarmos aqui trocando, compartilhando, nos fortalecendo e apoiando outras pessoas, inspirando outras pessoas, é sororidade pura. É justamente isso, a gente se enxerga como parceira. É um novo momento de mundo. A revolução, ela não é só uma revolução tecnológica o que a gente está passando. É uma revolução de mentalidade, é uma revolução de percepção do meu papel no mundo, do seu papel no mundo. Não tem mais lugar para essa rivalidade feminina. Já passou essa fase, sabe? E foi muito estimulada por uma série de interesses. Hoje a gente consegue enxergar com clareza esses interesses e se posicionar. Não quero isso na minha vida. Não é o que eu quero para mim. Sabe? Enquanto a gente é tão forte quanto o nosso elo mais fraco. Enquanto uma de nós não se sentir empoderada o suficiente, capaz de empreender, capaz de fazer diferença, tanto para a vida dela quanto para o meio que ela vive, para o lar dela, quanto para a sociedade, então tá tudo errado. Então a gente vai continuar na luta, conversando, trocando, criando projetos, desenvolvendo, porque é isso, a gente não pode cansar, a gente tem que se fortalecer, se manter firme nessa ideia, nessa possibilidade. E tem, ela não falou o nome dela ainda, a pessoa que está com o título Psicologia e Arte, ela não falou o nome dela. Se você puder falar seu nome, eu te agradeço, para a gente se referir a você pelo nome. Sim, tem lugar para todos, tem lugar para todas, tem lugar para todas nós, para que a gente possa crescer e se apoiar e se fortalecer e fazer verdadeiramente a diferença. Né? Tatiana Marins, te agradeço, Tatiana, a sua participação, as suas colocações, você tem colocado bastante comentários, e sim, a gente precisa realmente se fortalecer, perceber as nossas limitações, perceber, antes de focar nas nossas limitações, perceber o potencial que nós temos e focar nesse potencial, porque limitações todos temos. Os homens também têm. E aí, quantos empreendedores homens têm? E muitas. Sabe, é o homem que reconhece as limitações que tem e contrata uma mulher. Jornada do Eu, Tatiana. Obrigada. Então, assim, a gente realmente perceber. Jornada do Eu é um dos projetos que eu desenvolvi no período da pandemia, que é justamente para trabalhar o autoconhecimento, para trabalhar o desenvolvimento. E a ideia da Jornada do Eu, a ideia das lives passou Jornada do Eu, depois o coaching para mulheres, e aí apareceu o pensamento das lives. A gente já está no 2º mês de Mulheres que Inspiram, e eu pretendo continuar com esse projeto até o final do ano, e provavelmente vai virar alguma outra coisa depois, porque a gente vai transformando as ideias, né? E esse momento de pandemia favoreceu que a gente tivesse um tempinho para olhar para dentro e para se perceber. Então é isso, se a vida dá um limão, transformar em limonada. O Bento está falando que nós somos o sexo frágil. Pois é. Ele fala isso. Ele entende isso. São homens raros que realmente enxergam o poder que nós mulheres temos e o quanto que, assim, eu acho que nós verdadeiramente somos complementares. A ideia, não é à toa que, até na nossa fisiologia, a gente é complementar, né? Então, pensar também na mente. Nós somos complementares tanto na maneira de pensar quanto na maneira de agir. Não deveria haver rivalidade nem mulher com mulher, nem mulher com homem. Mas, de alguma forma, o mundo foi construído dessa forma, o que não significa que ele tenha que continuar dessa forma.
o momento de mundo que a gente está vivendo é exatamente essa percepção. Opa, chega disso, vamos trabalhar as parcerias, as conexões. E aí a gente estava falando de network, então você estava dando dicas bacanas aí em relação a network. Bom, dentro do empreendedorismo, né, a gente tem algumas metodologias, né? Em uma delas, a gente trabalha o comece com o que você tem, olhe quem pode te ajudar. E nesse quem pode te ajudar, comece olhando para a tua lista de WhatsApp. Ótimo, É ótima simples, dica. É simples assim. Então tá, você quer montar o quê? É uma barraquinha de cachorro-quente na porta de casa? Tá. O que você precisa? O que você não tem disponível e que você precisa? Vai na lista do WhatsApp e veja lá quem pode te ajudar. Excelente. Agora, entenda que toda parceria é uma troca. E toda troca, para ela ser justa, ela tem que ser ganha-ganha. Perfeito. Né? As pessoas vão muito atrás de parceria numa perspectiva de me dar. E me dar é ganha-perde. Eu ganho e o outro perde porque está me dando. Se eu for numa parceria, eu tenho que ir com a perspectiva de, opa, eu vou pedir algo para alguém e eu vou dar algo em troca. Para ser ganha-ganha, eu peço e eu dou. Né? Então, o grande detalhe aí para você fazer parcerias assertivas é saber exatamente o que você está disposto a ganhar pelo que você está querendo dar. Ou melhor, querendo receber. Excelente. E começa pelo WhatsApp. Excelente, excelente dica. E existem várias ferramentas acessíveis e tecnológicas acessíveis para nós, né? O próprio Canva. Muitas pessoas às vezes pagam para fazer arte, né? E porque acham que não é, que é muito difícil, não se consideram criativas o suficiente. Tem um aplicativo chamado Canva, que é super tranquilo de usar. Eu uso Você muito tem outro? ele. Eu também. Eu sou apaixonada pelo Canva. E assim, eu não só uso, como se eu vejo algum empreendedor, igual aconteceu esses dias. Um amigo nosso estava começando um negócio com a namorada e ele me mandou um textinho de divulgação, sem o contato, só porque ele mandou direto para mim, então ele entendeu que já tem meu contato, então não precisa mandar Já contato. Já tem meu contato. Uhum. E um monte de foto. Eu falei, gente, peraí, tá errado. Como é que você vai divulgar isso para outras pessoas? Você vai encher a caixa das pessoas de foto, as pessoas vão ficar irritadas com isso, não vão nem ler. Aí eu, na hora, fui lá, peguei o Canva, coloquei 3 das fotos de divulgação, era divulgando macramé. É uma artezinha macramê. de macramê. Isso mesmo. Um artesanato de... que é Isso, lindo demais. Ele e a namorada estão vendendo. E aí eles mandaram as fotos, mandaram o texto, e eu falei assim, não, gente, mas as pessoas não vão prestar atenção nisso, elas vão apagar, peraí. Aí na hora eu peguei 3 fotos, criei uma arte, coloquei o telefone, o contato, fiz um textinho curto ali de chamada e mandei para eles. Eles ficaram super agradecidos, super felizes e passaram a divulgar usando aquela arte. Então, é uma coisa simples que qualquer pessoa consegue usar baixando no celular. É gratuito, existe a modalidade paga e existe a modalidade gratuita, que também é muito rica. A modalidade gratuita não perde nada para a modalidade paga. Né? É muito rica, tem muitos recursos também. E assim como essas ferramentas que a gente está compartilhando, existem inúmeras outras. Ainda mais com tanta tecnologia na mão, gente. A gente tem que aproveitar. Tá com a internet em casa, tem um celular, não precisa nem ser necessariamente computador. Computador é mais prático, né? Mas tendo internet que seja no celular... Quer dica de aplicativo? Quero, claro. Vamos compartilhar com esse povo. Dicas e mais dicas. Fala para nós. Vamos lá. Se você trabalha com eventos, tá? Você tem o Simpla, você Perfeito. tem o Eventbrite, tá? Que você coloca lá. Se seu evento é gratuito, você não paga nada. Se for pago, tem uma taxa. Excelente, tá? Eu uso sempre. Para você fazer videoconferência, fazer reunião, né? Você tem o Zoom, que ele tem lá 1 a 1. Você pode ficar bastante tempo, né? Gratuito. Mas se você for fazer uma reunião com mais de uma pessoa, você tem ali 40 minutos gratuitos. Você tem o Google Meet, que esse daí você usa e abusa à vontade.
né? Além do Skype e outros aplicativos, tá? Sim. Você conhece o Whereby? Deixa eu ver. Não, esse eu não conheço. Conheci, sim. Era API e aí virou Whereby. Sim, eu achei ele maravilhoso porque você coloca Whereby barra o seu nome, por exemplo. E aí você abre uma Isso. sala, só que o bom ele só pode 4 pessoas gratuito, né? Então ele tem essa limitação, mas a resolução é muito boa, não precisa baixar o É aplicativo. maravilhoso. Não, é só link, não precisa baixar aplicativo. Já usei muito ele, hoje eu estou usando o Zoom. O Canva é gratuito, né? Então, para você fazer artes, e ele compartilha direto com o Instagram, compartilha direto com o Face, compartilha direto no WhatsApp. Então, você faz lá e já compartilha direto. Excelente. No WhatsApp Business, você pode fazer, por exemplo, as artes no Canvas, fazer um catálogo. Eu fiz meu catálogo esses dias. Estou fazendo o meu. Tá maravilhoso. Botar lá no catálogo do WhatsApp, entendeu? E as pessoas vão ver o que você vende, o que você entrega. Bacana. Então, assim, você tem várias coisas hoje disponíveis para você trabalhar. Você vai trabalhar com e-mail marketing, por exemplo. Você tem o Mailchimp que te dá tantos e-mails que você pode disparar gratuitamente. A maioria desses aplicativos, eles têm o gratuito que atende a necessidade de quem está começando, de quem está trabalhando com um universo ainda pequeno, que ainda não está tão expandido, tão escalável, né? Então, assim, não dá para dizer hoje que você não tem como fazer. Sim, não dá. Exatamente. Não, né? Exatamente. Aí você quer fazer um planejamento, você tem o Trello, que você pode fazer planejamento, você pode fazer projeto, você pode fazer de agenda. Né? O Google Calendar você pode utilizar para agendamento de reuniões. Eu estou falando do meu universo, tá, gente? Sim, de claro. reunião, de atendimento e tal. Mas isso serve para outras coisas, né? Com certeza. Tá? Então, tem como você utilizar todas essas tecnologias. Tá vendo? Não dá para você ficar fora da tecnologia. Com certeza. Ela vai facilitar muito a vida. Sim. Perfeito. Sarinha, a gente está indo para os 3 minutos finais. E eu não acho... já passou rapidíssimo essa hora. Maravilhoso conversar com você, maravilhosa essa troca que a gente teve. Acredito que a gente tenha contribuído para todos que estão assistindo agora e com a graça de Deus a gente vai contribuir muito mais com as pessoas que vão assistir no futuro e gerar ideias e possibilidades. Então, antes da gente, a gente ainda tem algum tempinho para falar, só para não fechar assim, né, de qualquer jeito. Abruptamente. Exatamente. Eu quero trazer uma frase da Luísa Helena Trajano, que é a presidente do Magazine Luiza, que ela fala, acredite também, muito fã, acredite no seu negócio. Se você não acreditar, quem vai? Então, eu achei essa frase sensacional e eu acho que é justamente esse empoderamento, né? Essa ideia de você é capaz, você pode, você tem recursos. Procure avaliar como você pode transformar o seu talento em renda para você e depois disso, como você pode escalar, sonhe, projete o seu pensamento, projete tudo que a gente vive, a gente cria primeiro na nossa mente. Então a gente tem que exercitar essa capacidade, nós mulheres devemos e podemos exercitar essa capacidade de criar na nossa mente a nossa realidade e trazer para o concreto, trazer para a vida aquilo que a gente sonha, que a gente acredita. Não é verdade? Então, eu acho que uma dica muito importante também para reforçar a dica que você havia falado é isso da gente pensar quem dos nossos contatos, seja de e-mail, seja de WhatsApp, que podem apoiar a gente a divulgar o trabalho que a gente vai começar a fazer. Então, depois que pensou o que quer fazer da vida e começou e fez uma arte de divulgação, compartilha com seus contatos do WhatsApp, compartilha com seus contatos de e-mail, para que as pessoas possam saber essa nova oferta que você está trazendo e apoiar que esse negócio cresça. Você quer comentar alguma coisa para a gente finalizar? Tem uma coisa que pega muito, né? As pessoas têm medo da rejeição, então fico com receio de divulgar, de oferecer, de vender. Ninguém sabe o que o calado quer. Então, se você tem um negócio, você precisa divulgar o seu negócio. Se você Adorei tem essa frase para vender, você tem que oferecer.
Perfeito. E hoje, o Instagram, as redes sociais, elas são vitrine. Então, aproveite a vitrine, essa vitrine é de graça. É isso, é isso. Vamos aproveitar. Temos 10 segundos para nos despedirmos. Amo você, E eu a linda, você, tô adorando te o teu amo, te trabalho. admiro. Te Olha, agradeço quem teve muito. aqui, essa audiência linda, Agradeço a obrigada, presença viu? de todos.